boa tarde, bem-vindos ao 27º episódio de Emoções em Podcast com o tema O Poder de Fazer Acontecer, e hoje vou estar com a Madalena Chiala, que entretanto já comuniquei com ela por mensagem e já deve estar mesmo a entrar aqui nesta live. O Poder de Fazer Acontecer pretende passar-vos mais técnicas para conseguirem fazer acontecer e realmente terem mais resultados nas vossas vidas, quer na área pessoal, quer na área profissional. Deixem-me só aqui então convidar a Madalena a entrar nesta live, juntar a mim nesta conversa que pretende ser uma conversa inspiradora, e por isso peço que vocês façam já as vossas partilhas para as pessoas que vocês gostam. Realmente são conversas que nós temos aqui todas as segundas-feiras, das 20h30 às 21h, sensivelmente, com a intenção de aumentarmos os níveis da saúde mental e de bem-estar. Entretanto, aguardemos que chegue aqui a Madalena para falar connosco. Ela é coach, é mentora para resultados de impacto, é agente da melhoria contínua. Deixem-me aqui ver se entretanto ela já chegou também, ainda não. Eu entretanto vou continuando a apresentá-la e quando ela entretanto chegar, ela é autora do livro Conversas com Sentido e autora do podcast Eleva-te, Tu Podes. Ela dinamiza a rúbrica Motivar da Rádio Mais, em Angola, com a presença às segundas e sextas-feiras como analista de perfil comportamental DISC e dos Points of View. Ajuda profissionais a desenvolver competências na área da comunicação e liderança para o alcance dos resultados de forma motivada, confiante e segura, de forma individual, em processos de coaching e em grupo e em cursos online também. Trabalha a estratégia e planificação para a ação consciente, rumo à transformação dos sonhos em objetivos. Ela é também palestrante internacional como oradora no momento 2021 no Porto. Ela foi oradora da FNAC Talk no Funchal em 2022, na FNAC Matosinhos Porto e também da FNAC em Faro em 2023. Foi onde eu a conheci, foi no Congresso Internacional da Felicidade, onde também foi oradora comigo, não é? E é também coach e formadora na NCR Angola, na Mundial Seguros e da PWN. Por isso, como veem, temos aqui uma convidada, só falta ela chegar. Já a apresentei, ela realmente tem tido muitos bons resultados nos sítios onde tem trabalhado. E agora resta que ela entre para conversarmos aqui com ela sobre o que é isto de atingirmos os resultados, o que é isto de estarmos alinhados para atingirmos estes resultados. Deixem-me cá ver se entretanto ela já chegou. Transmitir em direto. Olá! Boa noite! Madalena, olha, enquanto tu não chegavas, eu fui-te apresentando. Já andei aqui a falar sobre tudo o que fazes. Fizeste muito bem, ainda bem que passaste logo essa fase, que é para nós podermos falar. Assim vamos diretamente ao assunto. É Olha, isso mesmo. estou muito feliz de estares aqui comigo, de teres aceito este convite, ainda mais que tu és uma coach, não é? Mesmo para aumentar os resultados e ter ver resultados com mais impacto, faz todo o sentido eu ter esta conversa contigo no início Obrigada. do ano de 2024, porque é no início que a gente precisa do maior boost, não é? Se há altura Completamente. do ano em que as pessoas estão motivadas para os resultados, é no início do ano. Às vezes chegam ao final do primeiro mês, já o boost foi abaixo. Completamente, Ana. Bom, bom, muito bom. Olha, E eu começava obrigada. realmente por te perguntar isso. É que normalmente, ano após ano, as pessoas definem os seus objetivos, não é? E eu sei que tu não gostas muito da palavra objetivo, já vais falar sobre isso, mas definem os seus objetivos em final do ano, ao início do ano, mas entretanto já se ouve, e já ouvi algumas pesquisas até, que no final do mês de janeiro já as pessoas já não estão com aquele nível de motivação e já não estão tão Completamente. empenhadas como achavam que iam estar. Porquê que achas que isto acontece? Olha, vou fechar aqui, que isto aqui está a fazer aqui uma interferência e pronto, está ok, melhor.
Olha, primeiro, obrigada pelo convite, dar-te também os parabéns para todo o teu trabalho, pelos resultados que tu também tens, e é por isso que também estou aqui, porque reconheço muito o teu valor, a transformação que provocas e causas na vida das pessoas, ajudando-as a encontrar aquilo que é o seu caminho. Por isso, obrigada e mais uma vez parabéns pelo teu trabalho, pelo poder que tu tens dado e permitido e ajudar as pessoas também a descobrirem. E porquê que isto acontece? Olha, estava-me a lembrar até de um aspecto que se diz que há uns estudos que mostram que são criadas todos os anos muitas empresas. Mas passados 6 meses depois, metade daquelas empresas, para não dizer mais, até é mais a percentagem, acabam por não ter nenhum tipo de atividade. E o mesmo acontece com os objetivos. Sabes, aquela euforia do final do ano, aquela alegria, aquela motivação que todos nós, e só aí é que nos cai a ficha e percebemos que afinal está dentro de nós e que nós temos todo o poder e acreditamos claramente de que tudo é possível e não há impossíveis. De facto, isto até acontece, mas o que acontece é que depois da euforia, não do carnaval, mas sim do Natal e da passagem de ano, tudo arrefece e com esse Certo. arrefecimento acabam por ser congelados, esquecidos, os tais objetivos. Então, porquê que isto acontece? Primeiro, deixa-me dizer-te que há aqui uma questão muito, mas muito pertinente que, do meu ponto de vista e pela experiência até que eu tenho dentro desta área e porque eu própria também já experienciei isso, e é importante aqui dizer que muito daquilo que eu faço, se não tudo, está muito relacionado com o meu percurso, com a minha experiência e de pôr a mão na massa. Então não é Sim. só da teoria, mas também da prática. E o que é que acontece? Nós muitas vezes temos ideias, temos sonhos, e eu digo que sonhos sem ações não passam de ilusões. E o que eu vejo mais são pessoas cheias de sonhos, com muitas ilusões, muitas ideias, mas depois não aterram. Então, nós estamos no ar, no sonho, em que tudo é possível, mas para tornar possível é preciso nós sentirmos o chão e Certo. agarrarmos o tal sonho, transformarmos de facto em objetivos. E a maior parte das pessoas, primeiro, o quê? Segundo, o como. O O como. terceiro, em quanto tempo. Sim. A outra parte, do que é que eu vou precisar? O que é que eu já tenho? E só nestas questões, sem bater ainda a outra questão que é para mim crucial e é o ponto de partida, e é aquilo que eu este ano quero ajudar muitas pessoas a perceberem, é o porquê. Então, olha, Viana, não sabem bem o quê. Têm ideias soltas sobre o quê. Muitas vezes esse quê não é deles, é de terceiros. Certo. É o marido, a companheira, os pais, os amigos, que dizem que ficava-te bem tu fazes um corte de cabelo, perdes uns quilos, ou até fazes um curso de comunicação. Sim. E depois, ou seja, não está identificado connosco. Depois, outra das coisas que acontece muito é que nós, quando chegamos à parte de, quando estamos ainda a definir o objetivo, que recursos, o que é que eu vou precisar? E as pessoas só ficam na parte do que é que eu vou precisar. Dentro dessa parte, divide-se em dois momentos. Uhum. Daquilo que eu vou precisar, o que é que eu já tenho? E o Certo. que é que eu não tenho? E a maior parte das pessoas foca-se naquilo que não tem, Uhum. desmoraliza, perde a vontade, perde a adrenalina, desmotiva, fica a pensar que é muito difícil e diz: se eu ainda não tenho isto, então não vale a pena sequer eu dar passo. Então Certo. não dão o primeiro passo, que é outro aspecto que faz com que as pessoas acabam por desistir. Têm a tal ideia, o tal sonho, até definem o objetivo, de acordo com os parâmetros necessários para ter um objetivo, mas depois esquece do primeiro passo. E não dá o primeiro passo porque ainda lhe faltam o A, o Certo. B, o C e o D. Então, por que não pensar o que é que eu tenho e com o que eu tenho, que passo é que eu posso dar? Certo. Por Certo. isso é que muitas vezes não é preciso chegarmos ao dia 31 de janeiro, porque à data presente, de 15 de janeiro, metade das pessoas já perdeu o fogo de artifício dos Sim. objetivos e dos sonhos que tinha no final do ano. Porque não a motivação, quando as pessoas têm aquela motivação, é muito fácil avançar, só que depois a motivação vai ainda abaixo, a pessoa vai perdendo energia e depois já não me apetece tanto, né? Porque a motivação às vezes está em cima, outras vezes está em baixo. Por isso é que eu digo muitas vezes Ora mais aí do que está. a motivação é a consistência. Quer te apeteça, quer não te apeteça, é para fazer.
porque tu disseste que era Sim, para fazer e não és criança que só exatamente. fazes o que queres. Às vezes há coisas que Perfeitamente. não te apetecem e tens que fazer na mesma. Daí, quer apeteça, quer não apeteça, é para fazer. Sabes porquê que as pessoas desistem, Ana? Porquê? Porque as pessoas fazem todo este processo, mas esquecem-se de um princípio. Qual é o motivo? Qual é o meu porquê para eu definir este objetivo? Porquê que eu Certo, quero certo, isto? certo, Porquê que eu este certo. ano quero fazer um investimento financeiro na melhoria da minha competência de comunicação, de finanças, de não importa o quê. É o Porquê? why, não Porque, é? uai, porquê? Porque os outros estão a fazer? Porque ficaria bem eu fazer? Porque Certo, alguém me disse que era importante eu ter? E a maior parte das pessoas, já há pessoas a ter esta transformação, mas ainda existem muitas pessoas que fazem por fazer e não tanto pelo why, pelo porquê. certo, certo, E certo, é esse porquê que, perante os obstáculos, perante as dificuldades, perante a falta de vontade, vai-te colocar em ação, certo, vai-te fazer consistente e criar das tuas ações hábitos e mesmo perante o primeiro obstáculo vai-te impedir de tu desistires perante a primeira falha, o primeiro erro, o primeiro atraso. Porquê? Porque tu exato, tens presente o teu porquê. certo, E certo, este certo. é E algo que estás, acaba por ser estás um preparada que diferencial vão haver obstáculos, vão haver desafios, os desafios fazem parte do processo, completamente. a dor faz parte do processo, os sacrifícios fazem parte do processo e há pessoas que querem os resultados sem terem essa parte chata, mas essa parte chata vai ter sempre que acontecer para a pessoa evoluir, porque senão nunca vai conseguir evoluir. Completamente de acordo, mais do que isso. Que sabor tem? Vê, o que é que nós valorizamos? O ser humano é tão especial que, ok, é fácil, e às vezes quando é fácil nós desconfiamos. E eu desconfio de todas as pessoas que dizem não é fácil. E mesmo dentro desta área do coaching, da área do desenvolvimento pessoal, da Sim, mentoria, eu digo não é fácil. Depende do que é exato. fácil para ti. Exato. Se para ti não te custar, tu pôs a mão na massa, arregaçar as mangas, calçar as galochas, ir ao frio, Certo, acordar cedo, tens que dizer não aos sim, outros, te certo. colocares e te focares e muitas vezes tens que caminhar sozinho, vais ter que andar sozinha e tu sabes disso. Sim, Muitas vezes sim, vais não, ter não. que te fechar, É, para estar ali focada. Ora, se tu não estiveres disponível, disposto a fazer este investimento, que é. muitas vezes as pessoas só pensam no investimento financeiro, mas o investimento de tempo, De de tempo, é o energia, maior de é o todos. maior de É o maior de todos. todos, É o não é? maior E de o saber todos. dizer não a cada vez que a gente tem um objetivo para cumprir. Eu lembro-me durante muito tempo que eu me andava a levantar às 5 da manhã e que não ia até jantares muito tarde, acabava o jantar e saía, já não ia sair à noite, nem nada disso, porque tinha os meus objetivos e as pessoas, a sério, mas por uma noite não é por uma noite, são os meus objetivos e está tudo certo, Completamente. E não é? tu sabias o que querias, É sabias o teu isso? porquê, Yeah. e tu, mesmo com o que os outros diziam, um grupo de influência que muitas vezes Sim, até sim, não sim. faz por mal, Mas o que acontece está é ali. que o nosso grupo pode influenciar. Se a pessoa não souber exatamente o que quer, pode É influenciar e isso nós mesmo. irmos contra aquilo que nós queremos em prol do grupo. E agora Completamente. ia partir para uma outra questão que é o programa de hoje tem o tema do poder de fazer acontecer. Este poder de fazer acontecer, eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu falas muito do alinhamento, estarmos alinhados com os nossos resultados. Já Completamente. falaste aqui um bocadinho sobre sabermos bem a nossa causa, porque é que queremos as coisas, mas o que é mais este alinhar? Temos que estar para fazer. Vou voltar a repetir que o meu hábito de professora, não é? Gosto também de passar a coisa bem resumida, quase mastigada, para a pessoa entender melhor. O poder de fazer acontecer tem a ver com o alinhamento que nós temos com os resultados. O que é isto do alinhamento? Para além de nós sabermos a causa, explica melhor o que é este alinhamento. Olha, e para isso vou explicar, dando um exemplo próprio, da minha própria pessoa. Algumas pessoas sabem, eu tive uma carreira ligada ao Ministério, aqui em Angola, em Portugal era ligada à Segurança Social, aqui em Angola ligada ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, e sempre trabalhei com desenvolvimento de competências. E Uhum. sempre gostei muito, ou seja, não é de hoje enquanto coach, mas sempre trabalhei naquilo que é capacitar e identificar um plano de desenvolvimento
tendo em conta o motivo, o porquê das pessoas, o seu objetivo e traçar então aqui este itinerário. O que é que acontece e porquê é que é importante este alinhamento? Durante muito tempo eu era completamente apaixonada por aquilo que eu fazia, porque eu estava alinhada e tudo estava em sintonia Sim. em função daquilo que era a minha pessoa, os meus valores, quem eu era, aquilo que eu fazia, as pessoas que estavam à minha volta e eu dava o meu máximo para isso. A partir do momento em que eu comecei a verificar que alguns dos meus valores, valores esses inegociáveis, estavam a ser postos em causa, eu comecei a sentir-me desalinhada. Não é que a Madalena deixou de gostar daquilo que fazia. Não é que a Madalena deixou de vestir a camisola. O que a Madalena, durante algum tempo, começou a experienciar é estar a fazer, porque lá está, porque tenho o compromisso, tenho a responsabilidade. Eu tinha um cargo de direção, eu era, na altura, fiz a minha carreira toda nessa instituição e cheguei a administradora executiva para a área da formação. Então eu tinha um cargo de responsabilidade e representava Angola em vários países, fora mesmo do continente africano. O que acontecia é que, a páginas tantas, eu estava completamente desalinhada da minha pessoa, porque eu estava a fazer coisas que estavam a pôr em causa os meus valores. Ok. Eu estava a deixar de ser eu, porque eu Sim. estava tão mergulhada naquele ambiente que era tão tóxico que a páginas tantas é como o tal sapo que todos os dias vamos aquecendo a água. Sim, sim. A páginas tantas ele acaba cozido Rebenta. e nem percebe como. Sim. Exatamente. O mesmo estava a acontecer comigo. Eu estava desalinhado, os valores já não me representavam. O que eu fazia Certo. já não estava a fazer sentido. Por isso é que eu defendo e tenho o evento que é o Alinha para Resultados, porque é mais do que tu definires os teus objetivos, é tu identificares que aqueles objetivos estão em sintonia com o teu ser, não só com a pessoa que tu és hoje, mas também com a pessoa em quem tu te queres tornar, naquilo que é a tua melhoria contínua, e tu, efetivamente, alinhares de dentro para fora. Porquê? Sim. Hoje as pessoas podem pensar, uau, um objetivo, e isto aconteceu muito aqui em Angola, por exemplo, quando foi criada uma centralidade, e toda a gente almejava casa própria naquela centralidade. Tu não imaginas o número de divórcios que foram ocorrendo. Porquê? Uau, o objetivo, o sonho da casa própria, para muitos foi o pesadelo da casa própria. Porquê? Pôs em causa muito dos valores, as relações interpessoais, as relações de casal, e as pessoas foram perdendo a sua verdadeira essência. Porquê? Porque se estavam habituadas a viver num sítio, estavam mais próximos do seu trabalho e Sim. acordavam às 6 ou às 7, tiveram que começar a acordar às 4 ou às 5. Mais Lógico, cedo. já não estavam a produzir tanto, porque chegavam ao Certo. meio-dia, o seu nível de energia estava em baixo. Chegavam ao Certo. final do dia, tinham que fazer 2, 3 horas de engarrafamento até chegar à sua casa. Sem Ou paciência seja, pelos perderam filhos. qualidade de vida, não é? Completamente. Então, às vezes, aquelas ideias e os sonhos, o seguir manada, até que ponto aquilo que os outros fazem vai ser útil para nós e vai Exato. levar-nos a sentir porque o porquê do outro não é o nosso Não é o porquê. meu porquê. Então, exatamente. Então, este Não faz alinhamento feliz o outro, não é aquilo que se calhar me faz feliz a é mim, não isso é? mesmo. Então, quando nós falamos de estar alinhado de dentro para fora e eu estar e pôr-me em posição, é exatamente, eu gosto deste exemplo que é um jogador de futebol, um atleta não vai para dentro de campo sem estar equipado. Ele equipa-se, ele prepara-se, ele sabe qual é a meia que ele deve calçar, Sim. ele sabe qual é a sapatilha, a chuteira que naquele momento ele deve pôr, ele sabe que a dor-nos necessita para sentir-se pronto para entrar em ação, para Em campo. fazer, para estar em campo e Sim. dar o seu melhor. Então, esta preparação não é feita em campo, muitas vezes, é feita nos bastidores, Antes. nos A gente balneários. não Nos vê. balneários, a gente não vê. E ele, para estar e ser convocado ou estar na pista, no palco, que isto serve para todas as áreas da vida, o que é que ele precisa de fazer? Ele tem que ter ensaios, ele tem que ir aos treinos, É. ele tem que dar o seu máximo, ele tem que ser disciplinado na sua ação. Mas com tudo isto está alinhado e o que nós vemos é ele em cima do palco, ou é ele na pista, ou é É ele isso. em campo. Mas ele fez um alinhamento É. antes. Então, este estar alinhado é o tal trabalho que nós, invisível, mas Sim. que implica nós nos colocarmos em sintonia e alinharmos a nossa mente, o nosso corpo, os nossos objetivos, o nosso porquê, o nosso ser, não pôr em causa nada daquilo que vá contra a nossa verdadeira essência e que nos vai permitir nós estarmos prontos para brilharmos em campo. Maravilhosa, maravilhosa, fantástica. Então, acho que toda a gente
entendeu bem a ideia, tem muito mais a ver com o ser. Não é só ter Sim, objetivos. É para além de termos os objetivos, é estarmos alinhados em termos dos nossos valores, daquilo que nós é. acreditamos, rodearmos das pessoas que nós acreditamos e que são boas para andarem connosco, saber dizer não ao que não importa, saber dizer que sim, muita preparação, não é? E muito trabalho Completamente. que é feito nos bastidores, que às vezes a pessoa só vê alguém a brilhar, mas para a pessoa brilhar há muita hora de trabalho que não é vista, mas que é feita, não é? Exatamente. Muito E é bom. um trabalho muito interno, muito pessoal, muito de autotrabalho, de remexermos em determinadas coisas, porque outra das coisas que às vezes ocorre é que nós trazemos crenças, experiências que, por muito que nós definamos aquilo que são os nossos objetivos e até identificamos o porquê, por vezes acabam por limitar a nossa ação e afastar-nos daquilo que é o nosso objetivo. Então, desmistificar neste alinhamento que se faz todo Uhum. este processo e todas estas crenças, porque há muita gente que diz crenças limitantes. Para mim, crenças são crenças. E elas assumem-se como limitantes ou potenciadoras Adoro, em sim. função daquilo Sim, que nós vamos olhar e da forma como nós olhamos para elas. sem Então, dúvida. tudo isto é trabalhado no alinhamento para resultados e é este alinhamento que Muito vai bom. ajudar a pessoa a fazer acontecer. Tu há pouco falaste, há alturas em que estamos sozinhos e que precisamos mesmo de estar sozinhos, Sim, outras vezes em que não. Eu agora ia-te fazer a pergunta em relação a delegar. O que delegar, porque obviamente fiz o meu trabalho de casa de preparação, que ninguém vê, né? Andei a bater tudo que é vídeo teu. eu percebi, E eu então, percebi. o que delegar e o que não delegar. Há coisas que realmente temos que ser nós a fazer e há outras que nós podemos deixar que a nossa equipa faça. Quais é que são para ti Exatamente. as coisas que tu deves delegar e aquelas que não podes Olha, mesmo delegar e tens que ser tu a fazer? uma das coisas que é importante falarmos, e eu gosto, e é importante nós dizermos isto aqui, é que uma das coisas que nós jamais podemos delegar é a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que nós vamos delegar. Primeira coisa, a nossa responsabilidade é inegociável, jamais podemos delegar, daí ser importante nós, mesmo antes de delegarmos, termos bem claro qual é o processo, quais são as fases, as etapas, as atividades, para eu poder também explicar ao outro o que é que eu dele espero. Gestão também das expectativas, em Ótimas primeiro lugar, expectativas. e sem me demitir do acompanhamento que eu devo fazer e da minha responsabilidade sobre estas atividades que eu vou acabar por delegar. O que é possível nós delegarmos? Tudo aquilo que depende única e exclusivamente da minha pessoa, é claro que eu não posso delegar. Um exemplo Uhum. prático. Muitas vezes nós temos que responder a mensagens, a e-mails, fazer contactos, emitir faturas pro Sim, formas, orçamentos e, se a equipa já está preparada, é possível outras pessoas fazerem. sim, Então vem aqui outro termo, preparação. sim. Eu não posso delegar a quem não sabe como fazer. Eu não posso delegar se eu não me sentei com essa pessoa para lhe explicar. Então, eu posso delegar muito daquilo que é a minha atividade, mas em primeiro lugar eu devo estar com a pessoa, Boa. explicar, estar com ela e acompanhar e ter a certeza de que ela entendeu qual é o objetivo, de que forma deve comunicar, o que é que deve fazer, quais são os timings que ela deve utilizar e estar atenta a isso. Aí sim, Boa. Ou seja, vou-te dar muita clareza, o que tu estás a dizer é muita clareza na comunicação. O que é que tu esperas dessa pessoa? Porque se completamente. estiver tudo bem definido logo a início, numa relação com alguém de trabalho, é tudo muito mais fácil. O que é que eu espero de ti ou Tudo. aquilo que eu não admito que tu faças? Completamente. E isso aí já é um dos problemas. Que não fazem aquilo que eu digo, não conseguem cumprir as minhas orientações e a equipa está ali, mas não dá o resultado que eu dela espero. Mas espera aí, tu explicaste. Mais do que isto, será que tu fizeste uma coisa que nós fazemos muito em coaching? É tu reformulaste e tu questionaste a pessoa, pediste à pessoa para te explicar, tu colocaste as tuas expectativas e aquilo que é o entendimento da pessoa sobre aquilo que tu queres delegar, se estão em sintonia. Porque às vezes Tu preparaste a a pessoa até pessoa. fala, pensa que o outro entendeu e o outro não entendeu, não é? Comunicação. Daí a Comunicação. comunicação. Às vezes a pessoa pensa que está a ser clara, mas eu disse, mas o outro não Não entendeu. entendi. Por isso, se calhar, Sim. tens de dizer de outra E a outra forma. coisa é, será que eu fui clara? Será que eu me fiz entender? Olha a Certo. forma, é completamente diferente de eu perguntar, entendeste?
percebeste? Eu estou a Sim, depositar no outro a responsabilidade e muitas vezes até estou a assumir que o outro não teve essa capacidade. pois é. Agora, quando eu pergunto, será que me fiz entender? Será que eu fui suficientemente clara? Onde é que eu estou a colocar a responsabilidade? Em mim. Mim. Então, há coisas que eu delego e acompanho tudo, e há coisas que eu sei que estão em condições de fazer porque estão preparados para. Agora, Certo, tudo aquilo que depende de mim e é o foco, o central, é importante ser eu a fazer. Porquê? Porque também a expectativa de quem aguarda do meu lado uma resposta não é uma resposta da outra pessoa. As pessoas às certo, vezes dizem, mas eu estou mesmo a falar com a Madalena, e eu digo, sim, estás mesmo a falar com a Madalena, porque eu atendo o telefone. E as pessoas certo. dizem, mas não, há telefones que eu atendo e que eu quero mesmo falar com as pessoas. E as pessoas ficam surpresas. Eu disse, não, eu não estou lá em cima. Eu estou aqui, estou no mesmo nível que Certo, tu. Então, eu estou disponível para te servir. Ora, como é que eu vou servir e cumprir aquilo que é certo. a minha missão, o meu propósito, se eu estou E tu aqui és exemplo para a tua equipa, não é? completamente? Completamente. Obviamente. Quando és tu a dar o exemplo e a atenderes e a fazeres tudo, não há As melhor pessoas forma vão. de Não há educar do que melhor pelo forma. exemplo, não é? Exatamente. E É isso é por aí. extremamente importante e estarmos ali. Por isso, há coisas sim que nós podemos delegar, mas nunca delegar a nossa responsabilidade Muito sobre todo bem, o processo. muito bem, muito bem. Muito obrigada, estou muito satisfeita. E agora, outra pergunta tem a ver com a periodicidade em que tu fazes, em que tu recomendas que sejam feitas as avaliações em relação às nossas ações. Achas que deve ser feita tipo anualmente, trimestralmente, mensalmente, semanalmente, diariamente? Diz-me. Depende. Periodicidade, Depende. Não, é aquela história das receitas e cada um depois acrescenta mais uma pitada de claro, ou tira mais uma ao colher seu de. jeito. Ao seu jeito. De qualquer forma, do meu ponto de vista, há situações em que nós todos os dias podemos fazer uma avaliação. Eu todos os dias, eu hoje tive uma manhã em que andei, apanhei um engarrafamento terrível, andei de um lado para o outro e tive várias reuniões e depois é chegar a casa e antes mesmo de eu me questionar como é que correu, como é que não correu, eu relaxo. Ok, Eu faço uma transição de estado, ok? A sim, minha intenção ao chegar a casa agora é relaxar um bocado, é fazer a refeição e depois da refeição, porque o meu ciclo de energia baixa depois da hora do certo, almoço, então eu claro. vou ceder e respeitar. E depois eu vou avaliar como é que correu. Quais foram, de que forma é que eu comuniquei? Será que eu podia ter dito aquilo? Será que eu não podia ter dito aquilo? Então, todos os dias nós podemos fazer um briefing connosco próprios, Certo. no sentido de perceber se naquelas ações diárias eu realmente dei o meu máximo, estive como devia de estar, estive focada, dei a atenção que a pessoa precisava, então eu faço esta avaliação. O que é que Avaliação. acontece muitas vezes? É que as pessoas dizem, avaliação, ainda temos muito o peso da palavra avaliação. Por isso é que eu digo, é importante ressignificarmos esta palavra da avaliação e deixa-me acompanhar-me, Deixa, deixa-me observar-me. deixa ver Então, só observe-me, deixa ver, observe-me para perceber como é que como é eu que eu estive estive. hoje. Como é que eu Porquê? estive hoje? Porque se eu não fizer este trabalho, e há situações em que todos os dias nós temos mesmo que fazer este trabalho, eu vou levar uma semana a cometer e a fazer da mesma forma, e se eu só avaliar ou observar-me 15 É, dias depois, isto quer dizer é que durante verdade. 15 dias eu estive a cometer os mesmos erros. Certo, certo, E eu certo, depois vou reclamar de não ter alcançado um resultado. certo. Ora, se eu não parei, eu não avaliei, eu não estive comigo, eu não observei-me, como é que eu vou ajustar? Não Verdade. tenho essa possibilidade. Então, agora, em função dos objetivos, do timing que eu estipulo para os objetivos, é importante nós medirmos o progresso. Medir o progresso do que é que está a ser feito, se aquilo que eu estou a fazer está a concorrer para aquilo que eu pretendo Certo, ou não a concorrer para, ou afastar-me do meu objetivo. certo. Ora, se eu não tiro um tempo da minha agenda, e às vezes são necessários apenas 10 minutos, Ana, 10 Sim, minutos para nós estarmos connosco e percebermos como é que foi, como é que eu estive e termos esta capacidade de nos olharmos e percebermos como é que estivemos naquela situação. Esses 10 minutos, por vezes, é o suficiente e vai nos levar-nos a um resultado. Porquê? Porque nós vamos ter a capacidade de ajustar, de mudar, sim, de acelerar ou de diminuir e aí nós vamos conseguir. Agora imagina aquelas pessoas que levam um mês em que não param, vão chegar ao final do mês e vão perceber que se afastaram do seu objetivo e sim, vão perceber que se tivessem utilizado 10 minutos do seu tempo, teriam ganho o alcançar daquele objetivo ou o aproximar daquela meta. sim, sim, Só sim. que nós somos tão ocupados, andamos no corre-corre, que esquecemos do simples, do básico. A pausa,
a pausa. Eu tenho o meu ginásio de emoções e falo muito com as minhas ginastas sobre a importância das pausas. Pausa para observar, pausa para contemplar, pausa para refletir. É super Exatamente. importante esta pausa, porque esta É. pausa vai nos permitir ter maior discernimento, vai nos permitir ter melhor clareza, às vezes, para as tomadas de decisão. E são pequeninas coisas e que são pequenos Simples, hábitos que, se nós começarmos a incutir na simples, nossa vida diários, nós sem acalmamos e temos melhores dúvida, resultados. sem dúvida. E eu, por exemplo, eu estava com uma cliente e no fim da sessão, e faço sempre esta pergunta, que tem muito a ver como é que foi a sessão, que insights é que a pessoa teve. E é espetacular que depois de uma hora de atendimento, de sessão, a pessoa começa, toma as suas notas e tudo mais, e depois tem este tempo, este intervalo para se observar e ganhar consciência do impacto da nossa sessão nela própria. Não sou eu a dizer-lhe, é ela a tomar essa É ela. consciência. E todos nós temos este poder, que é de utilizar a nossa energia, nos conectarmos connosco e termos aquele momento, uau, afinal isto é possível. Sim, E isto é grandioso. E não é preciso muito tempo. O que às vezes verdade. as pessoas pensam e usam a desculpa da falta de tempo, da ausência de tempo, e até a dar essa resposta estão a perder tempo. Verdade, E é poderiam utilizar verdade. e Verdade. poderiam utilizar esse tempo das desculpas Sim, imensas que acabam por dar para poderem fazer essa avaliação. Então, há situações que é todos os dias nós podemos fazer e há determinadas atividades que nós sim. paramos. Eu faço semanalmente, quinzenalmente e vou verificando Certo, e vendo como é certo, que as coisas certo. estão a correr. Mas sim, se todos os dias nós tivermos 5 minutos para Uma percebermos como é que observação. andamos, o que é que funcionou, o que é que não funcionou e às vezes também entender o que me levou a ter aquele comportamento. Sim. Porquê? Quando eu vejo isto, perante uma situação futura, eu já vou perceber que aquele tipo de comportamento não me ajuda, não me agrega e nem sequer me aproxima dos resultados. Então o que é que eu faço? Eu bloqueio e mudo o meu comportamento. Então Exatamente. É quase reprogramo como para se novas respostas. distanciares de ti própria para perceberes o que é que podes melhorar naquela situação, não é? E às vezes é Exatamente. preciso esse trabalho de nos distanciarmos, de não estarmos a olhar de uma forma tão emocional, mais racional, o que é que eu posso fazer de forma diferente. É isso Falaste mesmo. aí também num ponto que eu gostava que tu partilhasses connosco, porque tu tens muita energia, não é? Tu deves carregar energia, ganhas energia, estratégias que tu tens para ganhares energia. Partilha Olha, connosco. uma das coisas que eu primeiro tive de fazer é perceber qual é o meu ciclo de energia. Perceber qual é o meu ciclo de energia. E quando nós fazemos estas perguntas, as pessoas ficam, ai meu Deus, ciclo de energia, o que é que isto será? O que é que isto será? É tão simples. E eu identifiquei qual é o meu ciclo de energia e sempre fui muito matutina. Eu acordo Uhum. cedo, eu deito-me cedo, eu por norma às 10 da noite, 10 e meia já estou deitada. É uma regra. Certo. E eu sinto essa necessidade. Então, esta questão da energia trabalha muito. Eu preciso de dormir 6 horas pelo menos. Boa. Ponto. Sim. Descarrega as minhas baterias. Depois eu sei que de manhã, e vê como é que isto é tão engraçado, se depender de mim, e há aqui que fazer esta Sim. separação, quando depende de mim, eu coloco tudo o que é importante, Manhã. prioritário, urgente, no período da manhã. As minhas Uhum. reuniões, o ter que andar, o ter que ver, e tudo eu coloco de manhã. O que não depende exclusivamente de mim, e é, por exemplo, colocado no período da tarde, o que é que eu faço? Se der para eu almoçar depois desse evento, eu vou primeiro à reunião e eu almoço depois. Ok. Porquê? Porque eu sei que a partir do momento em que eu faço uma refeição, toda a minha energia é canalizada para a minha digestão. Sim, sim, E isto sim. é brutal em como isto em mim é evidente. Eu Sim. deixo assim e a minha energia fica mesmo Ó em baixo. Madalena, eu tenho que assumir contigo. Eu tenho o mesmo ritmo que tu, trabalho, as coisas importantes, tudo de manhã, darará. A seguir ao almoço, se eu puder, eu faço a cestinha de meia hora, está bem? Adepta, adepta da sesta. Adepta, adepta. Então, Acordo da cestinha, estou como nova. nova, como se fosse de manhã. Então, quando é possível, e se eu tiver, e trabalho muito a minha agenda em função do meu ciclo de energia, é Uhum. importante também dizer isto, mas há coisas que não dependem de mim Claro. e eu tenho que cumprir. E o que é que eu faço? Música. Ok. Música. Eu ativo a minha energia com música, música mexida, sem fazer publicidade. Pulp Fiction é uma daquelas músicas que me põe lá em cima. Aquela música mexe comigo e eu sinto, uau, é adrenalina total. Música,
tanto aquelas músicas mais mexidas como músicas mais calmas também têm este efeito em mim. Ok, Então, uso muito a música para elevar a minha energia. boa. Outra das coisas que eu faço muito, depois da sesta, também aumenta o pico de energia, mas a música, o estar concentrado e lembrar-me muito do meu porquê. Eu tenho em vários sítios auxiliares de memória. Ok. Por Frases, exemplo, mantras. frases, mantras. Por exemplo, É. tenho aqui, na minha secretária está aqui uma. Por exemplo, que está sempre aqui e eu tenho em vários sítios, no carro, no telemóvel, em blocos de notas. Esta, por exemplo, é a força que precisas para seguir em frente, está dentro de ti. Eu tenho isto em frente ao computador. Quando eu me sento neste sítio, eu tenho este. Quando eu vou para o escritório, eu tenho outros. Ou seja, tenho Sim. mantras que eu olho para aquilo e digo: desperto, Madalena, acorda. Vá lá, lembra-te disto. Certo. Eu Muito bom. tenho auxiliares de memória Sim. e eu utilizo os auxiliares de memória. Eu tenho em vários sítios imagens, frases, sons que me fazem, Certo, vamos embora. certo, Nada de certo. para Eu também baixo, estou vamos assim embora. bem rodeada no meu escritório. Tu aqui não vês só vês parede, mas estou bem rodeada. Estar em paz vai fazer tudo acontecer. É uma das Estás a coisas ver? muito giras. A abundância entra na minha vida, a abundância entra na minha vida de uma maneira surpreendente e milagrosa. Ah, aponta. Olha, A eu tenho o meu sabedoria da alma mantra. vai-me guiar. Esta aqui A também gosto sabedoria, muito. A sabedoria gosto, da esta é alma vai-me gira, guiar. vai-me guiar. Tem Porque é muito a tudo que ver com a temos aqui essência. dentro. É tudo que temos aqui dentro e que nós muitas vezes nos esquecemos. É. Tu já viste que nós ouvimos mais o que os outros nos dizem do que propriamente aquilo que nós temos para nos dizer? Temos muito Questão mais é disponibilidade. tudo É aqui. tudo Se nós respeitarmos a tudo o que vem das mensagens do nosso coração, é a nossa alma, a nossa essência. completamente. E se estiveres É verdade. bem alinhadinha naquilo que a alma te está a dizer, que te está a transmitir, juntamente com o pensamento, coração e fazer, não É é? isso que faz a diferença. Eu tenho o meu mantra que foi, eu criei este mantra em função até da minha mudança de carreira, que eu vou 2 anos a ser feita e trabalhada e pensada e organizada. Não foi saltar do barco e Claro. lá vou eu. Não. Eu acredito que eu mereço, que eu posso e que eu Sim, consigo. Se eu agir. sim. Isso. Se eu agir. Tudo é possível se eu entrar em ação, mas eu preciso de Mas temos que acreditar. entrar em ação, tem que haver movimento, porque é quando a gente entra em movimento que Completamente. nós ganhamos energia. Por isso é que, quando Tal e tenhas qual. pouco ou tenhas muito, e essa mensagem que passaste logo ao início do nosso episódio, tenhas pouco ou tenhas muito, avança com o que tu Com o tens, que não é? Não estejas a olhar para aquilo tens. que tu não tens e assim vais ficar paralisado, vais procrastinar e não vais fazer nada. Agora, É se isso nós mesmo. olharmos para o que temos, avançamos com o que temos. À medida do caminho, Exatamente. vamos seguindo Uma ajuda. estrada faz-se andando. Ela não aparece assim. As máquinas vão andando, vão pondo isto, vão pondo o alcatrão, vão pondo aquilo, é andando. E o que as pessoas às vezes esquecem-se disso, até se esquecem, que quando eram mais pequeninos, todos nós, quando éramos mais pequeninos, caímos imensas vezes ao tentar andar. E que antes de andar e de nos pormos de pé, gatinhávamos. E que Verdade. caímos, e que nos magoamos, e que fomos pôr o dedo na tomada, e que caímos de Faz bicicleta. parte. Esquecemos disto. Então, tudo isto, que já está apagado da nossa Yeah. memória, todas as quedas contribuíram para nós hoje andarmos Para o de nosso bicicleta, crescimento. conduzirmos carros, corrermos e tudo mais. Então, isto faz parte. E as pessoas, quando nos ouvem a dizer isso, dizem: lá está esta gente do desenvolvimento pessoal, Sim, do desenvolvimento pessoal. a dizer que a dor faz-te bem, que tens que ver o lado positivo. Quer queiramos, quer não, nós sentimos no nosso corpo a dor do crescimento. Há É, jovens que sofrem imenso com o crescimento, os sim, ossos a esticarem, eles, é há verdade. pessoas que sofrem muito com isto. Então, Sim, é uma realidade. O claro. músculo para desenvolver, ele tem que ser constantemente exercitado, ele tem que estar em movimento, ele tem que sentir aquela dor. Depois é que as coisas acabam por acontecer. Sim, E connosco é igual. mas há muita gente que deixa de avançar com medo de errar, não é? É exatamente esse o medo de cair. E o que é que tem se cair? A seguir levantas-te, não é? O que é que tem? A cada Pensar erro é uma aprendizagem que tu podes ter, não é? completamente, mas Pois é. até isso, nós criamos aqui determinados padrões, Ana, e tu sabes o que eu vou-te dizer, que é, e para quem nos está a ouvir, e as pessoas vão se rever, nós somos o nosso pior julgamento, nós somos o nosso pior carcereiro, nós somos o nosso maior crítico, e sem nos apercebermos. Porquê? Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que é que os outros vão De ver. dizer, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros Sim, vão sim, falar, sim. e se eu falhar, vou ser mal vista, e se eu fizer isto, o que é que os outros vão dizer? E Há se muita calhar na minha preocupação com o comunidade, outro, não é? o outro também está preocupado com as É coisas dele. E é já viste o isso, cada tempo um que está nós preocupado com as perdemos? suas. E já
O tempo que nós perdemos a pensar que a Ana está preocupada com aquilo que eu vesti, quando a Ana também está preocupada com aquilo que ela própria vestiu. Quer dizer, pelo amor de Deus, nós damos tanta importância, Cada um julgamos vive a demais. sua vida. Enfim, Muito bom. é muito mesmo. Enfim, muito bom. Olha, tu entretanto já falaste aqui de alguns hábitos. Eu pergunto sempre aos meus convidados, dado que Emoções em Podcast tem a intenção maior de contribuir para a saúde mental e para o bem-estar, pergunto sempre aos meus convidados alguns hábitos diários que tenham para aumentar então estes níveis de saúde mental e de bem-estar. Tu já falaste de alguns, não é? Não sei se queres Dormir. acrescentar mais alguma coisa. Olha, eu pelo menos dormi 6 horas. Pelo menos dormi Certo. 6 horas. Eu deito-me cedo, acordo cedo, gosto de ler. E algo que para mim é espetacular, eu aponto tudo. Eu aponto tudo. Eu estou a ler, eu faço apontamentos. Eu estou no trânsito, vejo alguma coisa, não posso escrever, gravo. Eu estou constantemente a apontar. Eu tenho blocos e blocos de apontamentos. Não sei para que é que isto um dia vai servir, mas há de servir, porque Há de muitas vezes servir para eu alguma vou lá coisa. atrás e vou lá rever, eu anoto tudo. Eu adoro escrever, eu escrevo ideias, eu ouço alguma coisa e pesquiso. E outra das coisas que me faz muito bem é eu investigo coisas básicas. Por exemplo, eu estive recentemente num país que não conhecia e depois fui investigar, mas porque é que as pessoas são assim, como é que as coisas funcionam. Eu tenho esta Curiosidade. curiosidade e depois escrevo. A curiosidade e depois escrevo. Porquê? Porque eu preciso de arrumar a informação Sim. aqui. E eu Certo. não posso arrumar a informação se eu não estiver munida da informação Certo. certa. Se eu não Certo. alinhar-me, então eu alinho, arrumo tudo aqui dentro. Não Então, é assim. música. Informação desorganizada não te serve de nada. Quando tu Estás a ver? consegues organizar a informação, passa a conhecimento, não é? Começas a ter sabedoria sobre aquele assunto, porque Completamente. tudo faz sentido, porque consegues ligar as coisas. É como eu. Adoro aprender, adoro fazer cursos, estas experiências todas, como tu, não é? E as pessoas que andam neste mundo, acho que nunca estão satisfeitas porque querem sempre mais, não no sentido de estarem Exatamente. satisfeitas com o que têm, mas querem sempre acrescentar mais e agregar mais. Mas no sentido de juntar este conhecimento àquele que eu já tenho, ligar conceitos uns aos outros e criar o meu. E eu acho que isso aí é que é o mais bonito, não é? É. Então Muito eu bom. adoro escrever, ando sempre com blocos de apontamento, com a minha agenda, adoro estar comigo. Eu adoro pessoas, adoro, e outra das coisas que eu adoro fazer é cozinhar. Isto para mim é Flow, algo que é uma terapia, sim. completamente. Inventar pratos, fazer os pratos, fazer a comida que os outros gostam de comer, que eu faça. Então adoro esta questão de preparar, de servir, e não posso servir só fora, tenho que começar a servir dentro de casa e aos Bem, meus. Então eu adoro ir para a cozinha, adoro preparar, tão adoro estar ali. bom. É uma terapia e envolver as pessoas. Então Não, e é isto uma tudo forma de ajuda-me meditação também, é uma forma de completamente. meditação. Cada vez que nós estamos a fazer uma Completamente. tarefa muito focados, com toda a nossa atenção É. naquela ação que estamos a fazer, é uma forma de meditar também, não é? E o exercício Muito bom, físico, Madalena. que não só de manhã, como às vezes, sabes, eu aproveito muito o momento do exercício para pôr ideias em dia, pôr Uhum. tudo em ordem, pensar, refletir. E vou, e de manhã cedo não há ninguém, não há distrações, Sim, porque as pessoas estão a dormir. claro. E como não há distrações, estou eu e os passarinhos, como muitas vezes partilho os meus stories, estou eu e os passarinhos, observo a natureza, estou muito mais atenta àquilo que está à minha volta e a ter ideias, a ter pensamentos, e estar concentrada em mim própria. Então são várias coisas que eu acabo por fazer e que para mim funcionam não só para o corpo, como também e principalmente para a mente. Muito bom, muito bom. Estamos quase a terminar, Madalena. Uma última mensagem. Adoro, eu ficava aqui mais 2 horas, mas temos que ir para a cama cedo, nós gostamos as duas de ir para a Para cama acordar cedo. cedo. Então, uma mensagem que tu queiras deixar aqui a toda a gente que nos está a ouvir agora. Depois este episódio também fica disponível no Boa. Spotify e também no YouTube. Por isso, uma mensagem que tu queiras deixar a toda a gente que te está a ouvir. O que eu queria dizer e o que eu vou dizer prende-se muito com a oportunidade que nós temos. Nós só temos esta, até prova em contrário. E é nesta que nós temos que fazer tudo. Tudo com aquilo que nós temos. E tu tens dentro de ti tudo aquilo que tu precisas. Só que muitas vezes tu não acreditas. Tu não acreditas que tu mereces mais. Tu não acreditas que tu podes mais. Tu não acreditas que tu consegues mais. Mas tu já experienciaste e já sabes que em outros momentos foste tu a pessoa certa. Foste tu a pessoa capaz. Foste tu que te trouxeste aos resultados que tu tens hoje. Então
Tu não vieste ao mundo e não tens esta oportunidade para estar em dor, em sofrimento, para estares desalinhada da tua verdade, para estares desalinhado da tua verdadeira essência. Tu vieste aqui para estar completo. Estar completo é tu aceitares tal como tu és. Para tu te aceitares tal como tu és, tu precisas de te conhecer. E essa é a melhor e a maior das viagens que tu podes fazer. Então, investe em ti, valoriza-te, aprecia-te, desfruta-te de ti mesmo. E se tu não consegues sozinho, pede ajuda. Pede ajuda a alguém que tu, não precisa de ser um coach, pode ser um coach como eu, pode ser alguém como a Ana, pode ser alguém, um psicólogo, aquilo que para ti fizer mais sentido. Mas tu nunca vais saber todas as respostas. Mas tu deves ser humilde o suficiente para buscar ajuda e buscar quem te pode ajudar. Então pensa, se tu, há 5 anos atrás, tivesses pedido ajuda àquela pessoa, como é que a tua vida Como é que estaria hoje? estaria a vida Se tu, há 1 ano atrás, tivesses tomado aquela decisão, como é que a tua vida estaria hoje? Quem é que tu estarias a ser? Então, mais do que buscares a tua melhor versão hoje, busca a tua versão e vive com essa versão. E se perceberes que é preciso melhorar, e eu sou agente de melhoria contínua, busca onde, como, mas principalmente o porquê dessa tua melhoria. E só assim é que nós vamos poder vir. Em tudo o que tu fizeres, desfruta. Desfruta ao Opa, máximo. Esta é a mensagem maravilhoso. que eu quero aqui deixar para todos aqueles que nos estão a acompanhar e agradecer a todos aqueles que estão aqui. Podiam estar a fazer uma outra coisa qualquer e Eu estão acho que é aqui. assim, esta tua mensagem dava para toda a gente ter em áudio e ouvir logo de manhã. Hã? Tipo como mensagem inspiradora. Maravilhosa, Madalena. Adorei. Obrigada. Já sabia que ia adorar, não é? Maravilhoso, E obrigada maravilhoso. por esta oportunidade e por cumprir também aquilo que é o teu propósito, que ao fim e ao cabo estamos aqui, e às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em entender isto, é este sentido de missão. Eu digo muitas vezes, se as pessoas que estiverem à minha volta, de perto ou de longe, conseguirem viver a vida em plenitude, com os altos e baixos que ela tem, pois eu estarei a contribuir para um mundo melhor e todos nós estaremos melhor. Não se trata só da Ana, com aquilo que ela faz, sentir-se bem. E, não, é todos que estão à nossa volta poderem É. beber disto e todos crescermos em conjunto. Só assim é que faz sentido. Se toda a gente fizer assim um bocadinho, não é? O mundo vai ser melhor, definitivamente. Completamente, Muito bom. completamente. Olha, aproveito antes de me despedir de ti para dizer que no próximo episódio vou estar com a Ana Gomes Uhum. para dar um bocadinho de continuação ao tema de hoje, porque o tema dela é liderar de dentro para fora. Estás a ver? E como é que isso faz com o poder que nós temos aqui dentro? E aí vamos conseguir fazer acontecer na nossa liderança. Top, Muito bom, espetacular. muito bom. Muito... Epá, não podia estar mais alinhado. Quando eu fiz os convites, nem sabia que os temas iam passar tanto pelo mesmo, pá, pelos mesmos temas, mas muito bom Mactube, mesmo. Muito, Mactube. muito grata, Madalena, por estares aqui comigo Obrigada. hoje. Eu é que também quero agradecer a quem está do meu lado a acompanhar este direto. Sigam também a Ana. Quem está desse lado, se precisarem de alguma coisa, estou Claro aqui que deste lado. sim, E é para quem está em Luanda, se me permites, Ana, recordar que eu no dia claro que 27 tenho a Linha sim. para Resultados. É a 8ª edição do A Linha para Resultados, um evento presencial em Luanda, das 9h30 às 16h30, onde eu vou ajudar efetivamente as pessoas a alinharem-se para poderem seguir no poder de fazer acontecer e alcançarem os resultados que merecem nesta vida. E obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijão. Obrigada, querida. Beijinho grande, Obrigada. grande. Tchau, tchau.